Olá, tudo bem? É um privilégio poder falar para você aqui sobre fidelidade em tempo integral. A chave do sucesso. Por que fidelidade em tempo integral é a chave do sucesso? Porque a fidelidade não é simplesmente na questão dos nossos bens, mas também na questão da nossa vida. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre a fidelidade na questão da nossa vida financeira familiar. Nosso envolvimento com as nossas famílias com relação ao nosso orçamento. E é sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho hoje, sobre o grau de endividamento também das pessoas nesse mundo que a gente vive. E agora a gente, nesse momento, vive uma questão da pandemia, passamos agora por essa situação, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. E o grau de endividamento das pessoas ainda tem crescido. Mas pesquisas apontam que 41% da população adulta hoje são endividadas. E você vai se surpreender. Por incrível que pareça, 28% das pessoas endividadas são devido ao cartão de crédito. Pessoas que talvez tenham ali o cartão de crédito e gastam mais do que elas podem. Gastam mais do que elas conseguem colocar dentro do seu orçamento para poder conseguir pagar. Financiamento de veículos, hoje, e em financiamento em geral, é a média de 20% do nosso endividamento. As pessoas hoje acabam dando passos maiores que a perna de que consegue, naquele momento, pagar as suas contas. E isso traz muitas situações de insatisfação na própria família. Porque a comunicação, alguns outros pontos, também nos trazem muito endividamento. Pessoas que hoje têm endividamento com a TV por assinatura, com o telefone, e vários outros tipos de endividamento diferentes. E aí, quantos por cento das pessoas têm condição de pagar? Por incrível que pareça, apenas 14% das pessoas conseguem pagar. É um percentual muito pequeno. 41% dizem assim, que irão pagar, mas não sabem como. É aquela famosa frase, né? Devo no nego e pago quando puder. Porque, infelizmente, fizeram um grau de endividamento muito alto, maior do que elas conseguem pagar. E quase 10% dizem que não vão pagar em hipótese nenhuma. Queridos, eu quero que a gente pare e reflita um pouquinho nesse quadro. Só para que vocês saibam, a maior quantidade de divórcios hoje, no Brasil e no mundo, é devido a questões financeiras familiares. Por falta de um planejamento financeiro familiar. Você tem feito seu planejamento financeiro familiar? Você já sentou com a tua família e viu em que momento alguns tipos de despesa que você pode cortar, pode alinhar, pode ajustar? E por causa desse quadro, as pessoas acabam se tornando uma situação bastante complexa nas suas famílias. E eu não quero que isso aconteça com você. E é por isso que hoje eu falo para você, direcionado a vocês, a importância de analisarmos o nosso orçamento financeiro familiar. Porque a chave do sucesso, Provérbios 22, verso 7, diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse é um provérbio bastante inteligente e ele nos diz muito, porque quando você toma emprestado, você acaba se tornando escravo daquilo. E se a gente não planeja as coisas, a gente se torna escravo da dívida. E a gente se torna escravo dos bancos, escravo das financeiras, escravo do cartão de crédito. E a hora que a gente menos espera, a nossa vida virou uma bola de neve e a gente já se perdeu e não consegue mais tomar ao ponto de partida. Tem sempre o cuidado de conversar das suas despesas de acordo com as suas receitas. São econômicos por princípios. Sente que deve ser economizar a fim de que possam ter algo para dar. Tenha muito bem planejado a tua vida financeira familiar. Nunca dê um passo maior do que a tua perna. Nunca gaste mais do que você tem previsto nas suas entradas. E esse talvez seja o grande problema da maioria das pessoas. Não consegue fazer um planejamento muito adequado. E às vezes se torna escravos de quem empresta, assim como diz Provérbios. Queridos, é muito importante. Para onde vai o teu dinheiro? Aonde está indo o teu dinheiro no final de semana, nos dias da semana, na sua vida? Você está indo ao shopping?
Wellington, mas aqui na minha cidade eu não tenho um shopping. Mas talvez a gente tenha gastado nosso dinheiro em outras situações, lanches, outras. Eu não estou dizendo que é errado você fazer esse tipo de coisa, você sair com a tua família, levar ele para fazer alguma coisa diferente. Mas o que eu posso dizer para você é que a gente tem que ter um controle por completo das nossas finanças financeiras familiares. Talvez situações que a gente menos espera e que às vezes a gente não tem controle. A hora que a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 reais na somatória no final do mês, é um valor significativo. Você tem feito e analisado isso? Onde está indo o seu dinheiro? Aonde você tem gasto o seu dinheiro? E aí o que sobra para Deus é quase nada. Na igreja, talvez a gente leve as menores notas. Talvez as moedinhas que sobraram. Às vezes, eu não sei o que você tem feito. Não, Wellington, eu tenho feito o meu fundo de reserva, eu tenho escondido meu dinheiro. Ah, não, mas o meu dinheiro, Wellington, é meu. Eu posso jogar fora, eu posso fazer dele o que eu bem entender. Sabe de uma coisa, queridos? Deus nos deu os nossos recursos. Deus deu para mim e Deus deu para você. E isso é importantíssimo, que você tenha esse controle. Que você administre ele da melhor maneira possível. Porque saiba de uma coisa, o recurso que Deus nos deu, independente da parte que tem que ficar para você, você tem que administrar da melhor maneira possível. Porque isso é Deus que te deu, não foi ninguém mais. Deus te deu emprego, Deus te deu a saúde para você conquistar esse recurso, Deus te deu tudo. O que você tem feito com ele? Simplesmente, talvez, devolvido para Deus o que sobra, da pequena parte, ou a gente tem dado o melhor para Deus? A gente tem feito o melhor para Deus? É uma pergunta que fica para você. É melhor dizer ao seu dinheiro para onde ir do que depois ficar perguntando para onde ele foi. Esse é um ditado americano que responde muito. Porque muitas vezes a gente recebe o nosso salário e de repente já se acabou, já terminou e a gente não sabe para onde o nosso dinheiro foi. Porque é muito mais fácil você dizer para o dinheiro assim, ó, é para lá que você deve ir. Porque perguntar para onde ele foi já é tarde demais. O máximo que você vai saber é que talvez você fez alguns gastos que não deveriam ter sido feitos. Por isso esse ditado é um ditado muito importante, que deve fazer parte da nossa vida. Dizer para o dinheiro para onde ele deve ir. Como eu disse algumas vezes já, Deus nos deu as bênçãos, Deus nos deu os recursos para que a gente invista ele da melhor maneira possível. Cuide para que as suas despesas não vão além da sua renda. Contenha seus desejos. Os pais devem aprender a viver dentro dos seus recursos. Lar Adventista. Ellen White nos dá várias citações em relação a esse sentido. E dizendo que a importância que temos em fazer o nosso orçamento financeiro familiar e cuidar isso com muito esmero, com muito carinho. Porque isso é um dom de Deus. E as riquezas que Deus nos deu, os bens que Deus nos deu e os ganhos que Deus nos deu, devemos administrar ele da melhor maneira possível. Nunca gere despesa maior do que a tua renda. Wellington, mas eu ganho muito pouco, eu tenho uma família grande. Queridos, é o momento talvez de você sentar com a tua família e refazer o teu orçamento financeiro familiar. A gente, como eu já disse, a gente passa um momento bastante complexo, diferente de toda a história. Talvez que eu e você nunca tenhamos vivido. Mas uma coisa muito importante é saber administrar os recursos que temos. Mas quando a gente faz isso, a gente pode passar por esse momento mais complexo, com muito mais sabedoria. E aí, qual a importância do orçamento e o planejamento? Em Lar Adventista, página 374, diz assim: é necessário fazer o planejamento e orçamento. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns negligenciam, como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Todos os nossos gastos, tudo aquilo que a gente investe, tudo aquilo que a gente faz, deve ser anotado com exatidão. E, queridos, isso é muito importante para que você consiga fazer um orçamento financeiro familiar com bastante cuidado. Quando você sai das suas férias com a tua família,
Você tem anotado todos os detalhes, você tem feito seu orçamento financeiro, você tem anotado com exatidão as despesas que você tem. O planejamento, ele envolve em algumas situações. Primeiro, curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que seria curto prazo? As férias, o uniforme da escola, aquilo que você tem que fazer de maneira mais rápida e que é de maneira imediata. Médio prazo, o carro que talvez você queira trocar, o computador que você queira fazer, que você queira adquirir. Mas a longo prazo, você também tem que planejar a longo prazo. Talvez você tenha um sonho de ter sua casa própria, de você concluir a sua faculdade. Esses são planejamentos a longo prazo, aonde eles têm que fazer parte da tua rotina. Parte de... Não é simplesmente eu acordar amanhã e dizer assim, Senhor, eu quero comprar uma casa. E às vezes a gente vai lá e se endivida sem ter um planejamento a longo prazo. Por isso que é importante ser planejado as nossas decisões, porque Deus nos pede um planejamento. E qual é as prioridades para você usar o seu dinheiro? Primeira coisa, é Deus. A nossa primeira prioridade é Deus. A segunda prioridade é a nossa família. E a nossa terceira prioridade, as coisas que vêm agregado com o que o mundo nos oferece. Mas a nossa principal prioridade é Deus e depois nossa família. Você tem invertido os valores dessa prioridade? Talvez quando você recebe os seus recursos, a última prioridade, como a gente viu lá no início, é Deus. E a gente separa ali algumas moedinhas, simplesmente para entregar a Deus. Mas, queridos, Deus é a nossa prioridade. Deus nos deu tudo. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por intermédio meu e seu. O mínimo que podemos fazer é primeiro adorar a Ele. A renda é dividida em algumas situações. A primeira parte fica com Deus, que é o nosso dízimo, nosso pacto e as nossas ofertas especiais. A segunda parte da nossa família também vem os nossos fundos de emergência e os nossos investimentos. A gente precisa ter os nossos fundos de reserva. A gente precisa fazer isso. Porque quando a gente enfrenta uma situação mais complexa, a gente tem uma maneira de sobreviver alguns meses, alguns dias, algum período de tempo com esse nosso fundo de reserva. Porque as emergências acontecem. Às vezes você pode ficar doente na hora que você menos espera. E esses fundos de emergência servem para atender essas necessidades. E a terceira parte vem as nossas despesas, fixas e momentâneas. Nós temos as nossas despesas fixas. E essas despesas acontecem todos os meses. Mas também temos as nossas despesas momentâneas. Então, a nossa atenção com relação à nossa divisão da nossa renda se divide nessas três situações. Primeiramente, primeira parte, Deus. Segunda parte, a família, que se divide no fundo de reserva, emergências, investimentos e assim por diante. E nossa terceira parte, que são as nossas despesas, as fixas e as momentâneas. O problema nunca são os 10% do dízimo ou o X de oferta. O problema é a administração dos nossos recursos, dos recursos que ficam conosco. Que muitas vezes, talvez, temos gerado gastos maiores do que a gente ganha. O nosso orçamento está ali as receitas, fundo de reserva e as nossas despesas. Essa é a base do nosso orçamento. Mas você fala, Wellington, mas é simples assim? Sim, bem simples. Só que talvez o simples, eu e você, acabamos por alguma situação negligenciando isso. E é muito importante a gente fazer o nosso orçamento. O valor de entrada deve ser sempre maior do que os das saídas. Toda família precisa ter um fundo de reserva para emergências. Que seja o menor possível, não tem problema. Mas você precisa ter pelo menos alguma coisa para um remédio que precisa ser comprado de última hora, para uma situação que precisa ser atendida. Por isso que é importante ter esse fundo de reserva e esse fundo de emergência para atender essas necessidades. Quando uma família sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta, e planeja sempre gastar menos do que ganha, então constrói uma sobra
E com ela se forma o fundo de reserva. Uma poupança. Quando a família sabe exatamente o que ganha, o que gasta, ela sabe o que pode construir do fundo de reserva. Ela sabe o que pode construir ali, fazer uma poupança. Sabe, queridos, talvez você fale assim, Wellington, mas para mim isso é muito difícil, eu não tenho o hábito de anotar. Hoje a gente tem vários aplicativos que podem trazer essa facilidade para você. E assim você conseguir alcançar de maneira muito simples e fácil, através de aplicativos que você pode colocar aí no seu smartphone, no seu telefone, no seu computador. E isso pode te ajudar você a fazer seu orçamento. Famílias, às vezes, brigam demais. Sabe por quê? Quando ela deve, as brigas chegam. Os problemas acontecem. Porque talvez o sonho delas, o sonho de uma família, é conseguir conquistar algumas coisas. Mas quando as dívidas são grandes demais e a família agora não consegue fazer algum tipo de investimento, sabe o que acontece? Briga, separação, problema com os filhos. Queridos, aqui fica mais uma dica. Traga a tua família para o teu orçamento. Não faça sozinho. Mesmo que os seus filhos sejam pequenos, mas se você ensiná-los, eles vão entender como anda o orçamento da tua família. E talvez eles possam não fazer pedidos que eles fariam se não soubessem da situação. Isso chama-se sabedoria. Isso se chama-se um acompanhamento familiar. Porque se a família sabe a realidade, ela começa a se adequar naquilo que a gente está vivendo. Provérbios 17:1 trata sobre essa situação. Faça reuniões com as curtas de famílias, procurando envolver também os filhos, como eu já coloquei. Isso é muito importante. Como é possível manter pastores e missionários em diferentes continentes e países do mundo pregando o Evangelho? Simplesmente pelo sistema de Deus. A única maneira que Deus ordenou para fazer avançar a sua causa é abençoar os homens com as suas prioridades. Por sua vez, deseja que os homens e mulheres mostrem gratidão, devolvendo-lhe uma parte em dízimos e ofertas. É dessa maneira, queridos, que a missão continua se cumprindo em todo o mundo. Ellen White já escreveu isso para mim e para você. Por isso a importância de sermos fiéis. Porque eu e você cremos nessa missão. Cremos no advento de Cristo. E se a gente crê nisso, a gente quer que o Evangelho seja pregado. E em maneira de gratidão a Deus por tudo que Ele me deu, eu devolvo o dízimo e assim o Evangelho vai ser pregado a todo mundo. Porque essa é o significado do dízimo e das ofertas. O dízimo é o 10º de toda a renda. Era reclamado pelo Senhor como lhe pertencendo. Os 10% pertencem a Deus. É dele. Vi que o sistema do dízimo desenvolverá o caráter e manifestará o verdadeiro estado do coração. Queridos, aonde você coloca o teu recurso, onde você coloca os teus investimentos, ali está o teu coração. A chave do sucesso. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los os seus. Parábola de Jesus, página 69. O caráter de Cristo tem que fazer parte da nossa vida. Ele deve ser o semblante da nossa vida. Oferta é a única maneira em que todos nós é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E não prover o outro. Quando eu oferto, a oferta é a minha gratidão a Deus. O dízimo eu estou devolvendo aquilo que Deus me deu. E a oferta é a gratidão pelaquilo que Deus tem me feito. É a única maneira. O quão grato você tem sido a Deus? Sabe de uma coisa, queridos? Não devemos consagrar o que resta das nossas rendas. Depois de todas as nossas necessidades reais, imaginaremos que tenhamos sido satisfeitos. Mas antes de qualquer parte de ser gasta, devemos pôr a parte daquilo que Deus nos especificou como seu. Deus nos deu e disse, isso daqui é meu, me pertence. E Deus nos dará bênçãos naquilo que nos resta. Eu não quero aqui falar sobre teoria da prosperidade. Eu quero aqui falando para você que Deus vai te honrar a tua fidelidade.
E isso é muito importante. A gente tem aqui as ofertas, as não direcionadas. O que é não direcionado? São os pactos. É a avulsa que você devolve na salva. Aí tem a oferta direcionada, que é a oferta especial, que é a oferta de sacrifício, eu costumo falar, que é aquela oferta que você dá a mais, além do seu pacto. Porque o pacto, ela é sistemática, ela é planejada, ela é regular. Ela faz parte de um percentual da tua renda. Já a oferta direcionada, ela não é planejada, ela não é percentual, ela não é regular, ela não é periódica, ela também não é constante. É aquela oferta que talvez você dá ali para a construção da sua igreja, é a oferta que você talvez direciona para uma outra situação específica. Por isso que Deus nos pede para que a gente também seja pactuantes. Pessoas que têm uma oferta, uma gratidão sistemática. E isso é muito importante na nossa vida. Se o plano de doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento na casa do tesouro. E a renda fluiria para ele a qual constante corrente, sem cessar, provida pelas fontes transbordantes de beneficência. Nunca, jamais faltaria tesouro na casa do Senhor, se todas as pessoas tivessem a oferta sistemática. E aqui a gente tem um plano bastante, porque a oferta é a gratidão. Ela não se torna uma questão temporária, né? Porque simplesmente nós devolvemos os nossos pactos e é assim que colocamos o nosso coração em gratidão a Deus. Esse é o importante do cumprimento da missão. Pregai a todo mundo. É essa a missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim, diz Mateus. Talvez eu e você não consigamos pregar a todo mundo, visitar todos os países, mas a tua fidelidade chega à pregação a todos os lugares. Primeiramente, dízimo, depois os nossos pactos, as nossas ofertas especiais, o nosso fundo de reserva e as nossas despesas. Essa é a sequência do nosso orçamento financeiro familiar. Quem determina o dízimo é Deus. Fidelidade, quem determina a oferta é o adorador. A gratidão, assim sendo. Essa é o que determina. Assim sendo, a oferta deveria ser maior ou menor que o dízimo. A gratidão deveria ser maior ou menor do que a obrigação. É algo muito particular, muito pessoal de cada um. Isso é um concerto você e Deus. É um propósito você e Deus. Qual o tamanho da sua gratidão a Deus? Qual o tamanho? Quando o caráter de Cristo se refletir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los os seus. Eu já li esse verso, mas, queridos, eu quero repetir novamente. O quão importante o caráter de Cristo refletir na nossa vida. Isso é fidelidade em tempo integral. Sabe, queridos, esse momento que passamos junto aqui foi para a gente discutir um pouquinho sobre esses temas e esses assuntos tão importantes. O nosso orçamento financeiro familiar, a importância de sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque isso demonstra a nossa gratidão e o nosso respeito ao nosso Criador. Queridos, envolva a tua família no teu orçamento. Como eu já disse, Deus nos deu tudo. Ele nos deu a oportunidade da salvação, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E o que eu e você precisamos é entregar a nossa vida a Ele. Que Deus nos abençoe todos os dias. Amém. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostrou quão importante é sermos fiéis a Ti. Por favor, Deus, nos dê sabedoria para que a gente possa fazer os orçamentos financeiros familiar. Nos dê sabedoria para que possamos ser fiéis a Ti todos os dias. Porque somos gratos a Ti por tudo que fez a cada um de nós. Esse é o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém.